E agora a gente vai para um assunto internacional, porque os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, devem conversar por telefone amanhã. E a gente quer saber do que vai se tratar essa conversa. Quem vai contar para a gente é o Eliseu Caetano. Boa tarde, Eliseu. Seja bem-vindo ao Headline News. Oi, Cláudia. Muito boa tarde para você, para o Daniel e para todo mundo que acompanha o Headline News. A gente volta a falar ao vivo dos Estados Unidos, porque a principal notícia do início da tarde dessa quarta-feira por aqui foi o anúncio dessa ligação que deve acontecer já nas primeiras horas desta quinta-feira aqui entre o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping. Em pauta, a relação entre as duas das maiores potências do mundo e, claro, a questão militar que tem tanto chamado a atenção nos últimos dias, inclusive foi tema de diversas reportagens nossas aqui na Jovem Pan News. Como a gente tem acompanhado, a China tem aumentado e muito o poderio dela, a presença dela em áreas até então não antes vistas, como, por exemplo, a região Indo-Pacífico, que compreende aqui a costa do Canadá, passando por outros países, e isso obviamente tem chamado a atenção não apenas dos Estados Unidos, mas da comunidade internacional de maneira geral, porque tem mostrado para o mundo que a China tem sim feito treinamentos militares importantes e, sobretudo, feito reconhecimento de áreas que ela não tinha feito até então, ainda não nesse momento da história, onde as relações entre China e Taiwan andam bem estremecidas. A China, como a gente também tem visto aqui na programação da Jovem Pan News, não aceita o fato de Taiwan se declarar uma ilha independente do território chinês. Taiwan diz que não abre mão e que é uma ilha independente. E os países estão num chamado pé de guerra, porque a China tem feito também incursões militares longas, importantes e considerada por muitos especialistas agressivas no mar próximo à ilha de Taiwan, aumentando inclusive o número de navios, de porta-aviões, de aviões sobrevoando aquela região e claro que Taiwan está se sentindo acuada. Falando em Taiwan se sentindo acuada, a Nancy Pelosi, uma das mais importantes figuras do governo norte-americano, está com viagem marcada para a ilha já nas próximas semanas. Deve ir, inclusive, acompanhada aí de deputados e senadores, tanto republicanos quanto democratas, para avaliar essa situação de perto. Então, essa ligação de amanhã do presidente Joe Biden com o presidente chinês Xi Jinping está cercada aí de bastante expectativa, porque as tensões entre os países estão altas, né, entre Taiwan e China, China e Estados Unidos. Essa questão mundial também, da questão dos alimentos, da inflação alta, né, da questão do gás na Europa, são muitos os temas que devem ser discutidos com o presidente Xi Jinping e nesse momento onde os americanos gostariam que Joe Biden mais uma vez reforçasse a soberania americana, o poderio, né, dessa nação que foi considerada por tantos e tantos anos uma das maiores e mais importantes e mais fortes do mundo. E aqui, pelo menos até onde eu vi e acompanhei no noticiário, as pessoas estão muito receosas de que Joe Biden, mais uma vez, baixe a guarda e enfraqueça, né, essa imagem americana perante a China, perante ao povo chinês e, claro, perante ao restante do mundo. Amanhã a gente vai atualizar todas essas informações também aqui na programação da Jovem Pan News. A gente vai ficar ligado naquilo que Joe Biden e Xi Jinping vão conversar, se vai ter algum estresse ou não, algum ruído ou não. E também, é claro, se a viagem de Nancy Pelosi vai acontecer ou não, porque, de acordo com alguns periódicos aqui dos Estados Unidos, corre um sério risco de não acontecer essa viagem da Nancy Pelosi com deputados e também senadores democratas e republicanos à ilha de Taiwan para evitar um atrito com a China. Se isso vai acontecer ou não é uma incógnita até agora, mas a gente vai ficar de olho no lance para o ouvinte espectador da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, então, Eliseu. Conversa importante com as duas maiores potências mundiais, né? Assunto que interessa a todo mundo, então a gente aguarda aí. Qualquer novidade, o Eliseu Caetano traz pra gente aqui no Headline News. Pois é, 2 horas e 31 minutos.